Quero cumprimentar aqui o presidente do nosso partido, dos trabalhadores, Nery Gomes. Cumprimentar também a nossa assessoria, na pessoa do Milton, ao chefe de gabinete, do Rogério, da Ediamara, do Julinho. Cumprimentar também o nosso colaborador, nosso amigo, Ney Eletricista, que aí está presente. Enfim, o Vladimir e os demais. Senhor presidente, hoje, no nosso grande expediente, nós temos a pretensão aqui de trazer algumas imagens sobre Passo Fundo mais na antiguidade e também falar sobre o problema da moradia popular, além de algumas leis que nós conseguimos aprovar na casa, alguns projetos de lei que estão em tramitação. Então, nós vamos iniciando o nosso grande expediente, desde já, fazendo um agradecimento de todo o coração ao nosso amigo Beraci Porto, professor, historiador, pesquisador e bancário aposentado, natural aqui de Passo Fundo. O senhor Beraci está contribuindo com o nosso gabinete na elaboração e divulgação do nosso projeto de lei, projeto de resolução, onde estamos propondo parcerias na elaboração de documentários sobre a história política, social, econômica, cultural, esportiva, turística e a vida comunitária do município de Passo Fundo. Então, agradecemos por demais nosso amigo Beraci pelo seu trabalho, porque vai ser só uma amostra, nesse momento, do que a gente tem, né, senhor Beraci, para trazer à população. Gostaria já que fosse colocado, então, as fotos. Enquanto as fotos vão sendo apresentadas, nós vamos falar um pouco sobre Passo Fundo, porque queremos também aproveitar para fazer uma homenagem, já que agora em agosto, Passo Fundo também completa mais um aniversário. Um breve resumo histórico, nós poderíamos dizer que, em 1632, a região de Passo Fundo era habitada pelos Tapes, de origem tapuia, tupi-guarani e G, com destaque para os caigangues, chamados de coroados. Entre 1750 e 1756, devido às lutas de Portugal e Espanha, dá-se o extermínio das missões, ficando a região sob domínio espanhol. Em 1801, o território volta à posse de Portugal. Já em 1809, passa a ligar-se a Rio Pardo. Em 1817, incorpora-se a São Luís de Bragança. Em 1815, chega a primeira expedição lusitana vinda de Guarapuava. Em 1819, chega o primeiro tropeiro paulista, João de Barros, abrindo picadas de Mato Castelhano até Vacaria. Em 1824, chega aqui em Passo Fundo o primeiro morador civilizado, Alferes Rodrigues Félix Martins, instalando-se em Pinheiro Machado. Em 1827, fixa a residência em Passo Fundo, o cabo Manuel José das Neves foi o primeiro morador da região. Ele era paulista, nascido por volta de 1790. Instalou-se mais ou menos onde hoje está a esquina da Rua Uruguai com a Rua 10 de Abril. Posteriormente, o cabo Neves edificou sua moradia definitiva na esquina da Rua Teixeira Soares e Paissandu. Em 1830, chegou ao povoado o capitão Joaquim Fagundes dos Reis, vindo de Curitiba, que pertencia a São Paulo, para ocupar o cargo de comissário da área. Em 1833, foi designado para o cargo de inspetor de quarteirão. Foi a primeira autoridade nomeada pelo Império do Brasil para localmente administrar as terras e as gentes passafundenses.
instalou-se sua moradia nos altos da Vila Petrópolis, em uma grande fazenda, na saída para a Lagoa Vermelha, onde está situado seu túmulo. Nomes primitivos do Rio Passo Fundo: Goiôém, água funda, designação dada pelos índios guaianás, os primeiros que vieram ocupar a região. Depois, Curuti, Rio dos Pinhais, nome dado pelos índios tapes, parcialidade dos guaranis. Ainda, depois, o nome do rio passou-se a Uruguai Mirim, nome vigorante no século XVIII até o século XIX. E, finalmente, passou-se a chamar de Passo Fundo, do fins do século passado até o presente. Aí estão as fotos. Nós também gostaríamos de falar sobre um pouco do Teixeirinha, porque Teixeirinha foi um dos vultos, quem sabe o maior vulto artístico que nós tivemos até hoje em Passo Fundo. Teixeirinha nasceu em Rolante no ano de 1928, inclusive a música de fundo que está aparecendo, que estamos ouvindo, Gaúcho de Passo Fundo. E Teixeirinha, então, nasceu em Rolante em 28, onde trabalhava no Dair como patroleiro, tendo sido transferido para a Soledade, onde residiu por alguns meses, vindo para Passo Fundo, no ano de 57, para dedicar-se à vida artística, iniciando pela Rádio Passo Fundo, como cantor no programa das 8 horas, Anoitecer no Rio Grande, e trabalhava com a tenda de tiro ao alvo, primeiramente localizada, onde hoje situa-se o prédio do Banco do Brasil, na Avenida do Brasil, com o Advento Gonçalves. Mais tarde instalou-se na Avenida Brasil, onde hoje temos o Shopping Bela Città. Em 1959, Teixeirinha gravou seu primeiro disco 78 RPM, com as músicas Cinzeiro Amigo e Briga no Batizado, que fez um grande sucesso em todo o estado. Continuou a fazer gravações e shows em cinemas, teatros e circos, tornando-se um artista de sucesso nacional e internacional, sendo recordista nacional de venda de disco. Teixeirinha foi o maior divulgador da cidade de Passo Fundo, pois divulgou a cidade com as suas músicas e com os seus filmes, inclusive fora do Brasil. A cidade fez uma homenagem, então, para o Teixeirinha, colocando o seu nome numa praça ali, na Avenida Brasil, que faz esquina praticamente com a 7 de setembro. Construtor daquele busto que foi feito de sucatas e materiais diversos foi o escultor Paulo Siqueira. Nós ainda gostaríamos também de dizer que nós teríamos muito mais material para mostrar sobre tudo que ali foi trazido. Infelizmente, devido à exiguidade do tempo, também às dificuldades de programação da nossa TV Câmara, nós não conseguimos fazer da forma que nós gostaríamos de fazer. Nós gostaríamos de trazer as fotos da antiguidade e na atualidade. Nós gostaríamos de descrever melhor as fotos que ali foram apresentadas, porque são fotos históricas, são fotos que realmente merecem ser olhadas com carinho, né, para ser descritas. Que praça, por exemplo, era aquela ali, né, ali a Praça Toqueto, antiga, né, senhor Baraci? Então, nós não tivemos tempo hábil para fazer um trabalho mais apurado, mas nós temos sim a intenção de, no futuro, trazer um material com mais dados para mostrar à população, porque realmente merece um destaque muito profundo tudo que aí está. Diante de tudo isso que nós dissemos, nós queremos agradecer ao senhor Beraci, que infelizmente nós não conseguimos, como dissemos, fazer da forma que nós gostaríamos e que o senhor também gostaria que fosse feito. Mas, quem sabe, posteriormente, em outra ocasião. Pois bem, nós, então, gostaríamos de passar, então, para outra parte. Depois de ter mostrado um pouco da história de Passo Fundo, como dissemos, uma homenagem já para a Semana do Município, que aí se avizinha no mês que vem,
nós também queremos fazer agora um breve histórico sobre as ocupações irregulares de Passo Fundo e um projeto de lei que nós temos na casa, onde propomos assistência gratuita para projetos habitacionais. Mas antes disso, nós gostaríamos de falar que também temos aqui na casa um documentário ainda sobre aquelas fotos de Passo Fundo. Nós temos um projeto que está tramitando na casa sobre a possibilidade, né, presidente, de que consigamos fazer aqui documentários sobre a história de Passo Fundo, a vida social, econômica, política, pontos turísticos e demais segmentos. Então, esse projeto de lei de resolução está em tramitação e permitirá que o Legislativo possa fazer parceria com o Executivo, entidades públicas e privadas para a formatação, criação e gravação dos documentários, aproveitando aí também a estrutura da TV Câmara. Esse é um outro projeto que nós temos, por isso também nós trouxemos esse material que o senhor Beracino nos apresentou. Agora sim, então, com relação ao nosso projeto de lei, que traz também a intenção e o objetivo de dispor sobre a assistência gratuita e assistência pública e gratuita concedida à população de baixa renda nas áreas da arquitetura, urbanismo e engenharia, no sentido de elaboração, criação e acompanhamento de projetos habitacionais de interesse social. Já pode colocar as fotos das ocupações, pois esse nosso projeto, justamente, essas fotos que aí serão mostradas, são fotos que foram tiradas ao longo das ocupações que ainda, que estão aí existindo na cidade. Pode largar o material, não tem problema, é um material sem áudio, apenas as fotos, enquanto nós vamos aqui discorrendo algumas coisas de interesse da comunidade. Então, esse nosso projeto visa e assegura à população de baixa renda a orientação e assistência gratuita, a elaboração e criação e acompanhamento dos projetos habitacionais de interesse social, que abrangem a área da arquitetura, do urbanismo, engenharia, e também permite às pessoas, às famílias de baixa renda, de até 3 salários mínimos, que possam ter, então, esses projetos que podem ser feitos pelo Executivo, que deverão ser feitos pelo Executivo, porque essas famílias até 3 salários mínimos, família de baixa renda, muitas vezes não têm condições de arcar com valores para a regularização de suas moradias. E isso é muito importante, porque a moradia estando regularizada, ela pode pagar devidamente o IPTU, o proprietário também pode fazer financiamentos junto aos bancos públicos, e é isso que nós temos interesse. Desta forma, nós queremos, com esse projeto, trazer esse benefício a essa população. Nós ainda podemos dizer sobre a situação da moradia em Passo Fundo. Passo Fundo, conforme dados do IBGE, possui atualmente mais ou menos 206 mil habitantes. Dentre os problemas de uma sociedade de porte médio, a questão habitacional tem figurado como uma preocupação crescente. A cada ano que passa, aumenta o número de famílias que, sem condições de pagar aluguel e sem programas de acesso à moradia popular, acabam tendo como ocupação e a única alternativa as ocupações. Ou melhor, acabam tendo como opção e a única alternativa as ocupações. Hoje, conforme os dados do IBGE, o cadastro da Secretaria Municipal de Habitação, existe um déficit habitacional de cerca de 14 mil famílias na cidade. Esse número são de famílias que possuem cadastro de espera na Secretaria de Habitação. Porém, existem mais cerca de 1.200 famílias ocupando áreas na beira-trilho, ou seja, na antiga rede ferroviária. E aí estão algumas
casas, algumas moradias que foram feitas e estão sendo ocupadas por esses moradores. Além de tantas outras famílias que moram de aluguel, pode ir colocando o material lá, que moram de aluguel ou de favor e que nunca realizaram cadastro junto ao poder público. Com a falta de política eficiente no município, o setor tende a se agravar cada vez mais. O governo federal criou o programa Minha Casa Minha Vida, que nos últimos anos permitiu o acesso à moradia popular para mais de 4 milhões de famílias em todo o Brasil. Apesar disso, o programa por si só mostra-se insuficiente diante do déficit habitacional histórico do país. Por isso, se faz necessária a participação do governo municipal, sim, e do governo estadual, com recursos orçamentários, humanos e capacidade técnica e projetos, como aqui bem falamos, destinados para a aquisição de áreas de terra dotadas de infraestrutura urbana. Ações nesse sentido são esperadas pelas famílias que aguardam acesso à moradia digna. Isso também trará benefícios à própria economia do município de forma direta e indireta, com a geração de emprego e renda no setor da construção civil. Hoje, cerca de 2.800 famílias moram em áreas ocupadas na cidade de Passo Fundo. São famílias que, sem ter condições de pagar aluguel, não encontram outra alternativa e assim resolvem ocupar áreas, tanto privadas como públicas. Essas famílias vivem em situações precárias de infraestrutura básica, sem água, energia elétrica, saneamento básico e regulação fundiária plena. Ao todo, existem hoje em Passo Fundo em torno de 50 ocupações. Nos últimos 3 anos da atual administração, houve um acréscimo, um crescimento nas ocupações. Surgiram mais de 10 ocupações, pois os projetos para o setor foram insignificantes, para não dizer inexistente perante o déficit que se apresenta. Não se tem conhecimento da realização de programas de construção de novas unidades habitacionais, apesar de a inauguração do que foi apenas de inauguração do que foi deixado pela administração anterior. As famílias que estão nessa luta convivem com a insegurança e com a iminência de despejos forçados. Por isso, é rotineiro se ver manifestações junto à prefeitura. Tanto é verdade que ainda na semana passada, as mais de 215 famílias que ocupam a área na chamada Chácara Bela Vista e Vista Alegre, às margens da rua Princesa Isabel, no bairro São Luís Gonzaga, passaram diversos dias acampados de frente à prefeitura. Após receber a notificação de despejo e sem ter para onde ir, as famílias desesperadas, enfrentando baixas temperaturas, resolveram acampar e permanecer no Paço Municipal. Diante da situação de desespero dessas famílias, o prefeito, em audiência com os mesmos, se comprometeu a pedir a suspensão do despejo, realizar estudo para possível desapropriação da área ocupada, ou então adquirir outra área para reassentamento, o que esperamos sim que seja efetivado. Pois é inaceitável que poupudos recursos dos cofres municipais sejam destinados a programas e projetos que ensejam publicidade e administração, enquanto a população mais pobre da nossa cidade seja deixada de lado. É inaceitável, por exemplo, que meio milhão de reais seja destinado a programa de uso de bicicletas e absolutamente nada seja feito em favor de milhares de famílias que continuam vivendo de forma desumana na cidade. É dever, sim, do poder público efetivar programas que permitam aos mais pobres viver e morar de forma digna. Essa é uma luta da qual nós não abriremos mão enquanto estivermos na nossa atividade como vereador nesta casa. Aí, então, nós fizemos esse relato, trazendo essas fotos, mostrando a situação dessas famílias. E como bem dissemos aqui, os programas habitacionais do município devem sim, essa administração, se permanecer aí, se por acaso o prefeito for reeleito, que tome uma atitude no sentido de que, já para o próximo ano,
destinem recurso para que esses programas sejam efetivados. Não é possível nós, o gestor público, destinar tanto recurso para outras obras que embelezam a cidade, que embelezam parte da cidade, que embelezam praças, e deixarem as pessoas pobres, os trabalhadores de baixa renda, vivendo de forma desumana, como dissemos. Então esse é um apelo que nós fizemos hoje no nosso grande expediente, e esperamos que, se outro gestor estiver ocupando essa administração o ano que vem, que esse outro gestor tenha um olhar simpático, pelo menos, que tenha a sensibilidade de reconhecer que se deve, sim, o prefeito ter que destinar verbas e programas que contemplem essas famílias que muitas vezes têm que tirar da mesa, da boca das suas crianças para poder pagar aluguel. É isso que ninguém quer nada de graça. Tenho conversado com esse pessoal, eles querem comprar, mas não querem ser explorados. Como tem sido explorado a vida toda. Esse material que aí está, bem mostrou a situação desse pessoal. Temos aí fotos, milhares de fotos para mostrar a situação em que se encontra. E ali não são vagabundos, não são pessoas desocupadas, são trabalhadores que levantam de madrugada. De madrugada. Tenho ido nas ocupações, tenho conversado com as pessoas, são trabalhadores que ganham pouco, mas são gente digna, decente, que lá estão e querem viver de forma digna como merece. Obrigado ao amigo lá, ao Miqueias. Passamos então a um outro vídeo. Nós também temos uma lei, a Lei 5058, que dispõe sobre a necessidade de vigilância ininterrupta em estabelecimentos bancários ou locais que possuem terminais de saque bancário no município de Passo Fundo. Pode trazer a reportagem aos nossos... Um projeto de lei em Passo Fundo quer monitorar durante 24 horas todas as salas com terminais bancários. O objetivo é reduzir os índices de assaltos a caixas eletrônicos no município. Os ataques a caixas eletrônicos têm sido comuns em Passo Fundo e na região. A ação dos bandidos varia de maçaricos a explosivos e é recorrente. Para frear esses números e ainda evitar outros crimes, este vereador criou uma lei para monitorar não só agências, mas todos os locais que possuam terminal bancário. Possibilitará que os funcionários que estão monitorando entrem em contato imediatamente com as forças policiais assim que tiver qualquer movimento estranho, movimento suspeito. E isso evitará, além de que haja o crime, também possibilitará que a coleta de provas e que seja acionado a polícia de forma imediata. O projeto prevê duas formas de monitoramento. Pode ser presencial, com vigilante, ou à distância, através de câmeras de segurança. Nos dois casos, esse monitoramento deve ser ininterrupto, ou seja, deve ser feito durante as 24 horas do dia. O sistema de vigilância pode ser feito por uma empresa terceirizada, mas cada agência arcaria com as despesas. A Polícia Civil entende que assalto a banco é um crime de difícil repressão. Uma vez sendo aprovado, este projeto poderia ser uma saída para facilitar os flagrantes. O monitor vai ter condições de verificar situações suspeitas e acionar a polícia militar ou a polícia civil, visando evitar a concretização do fato. Mas mesmo que haja a concretização, com o monitoramento dotado de câmeras de última geração, as imagens serão de melhor qualidade e isso aproveitará também o trabalho de apuração posterior aos fatos. O projeto de lei ainda tramita na Câmara e não há prazo para ser votado. Se aprovado, o estabelecimento que não cumprir a determinação pagará a multa de R$5.000 e o dobro por reincidência. É isso aí. Nós também queremos aproveitar, agradecer a presença do nosso amigo Moisés, da ocupação da Chácara Bela Vista, que me disse que o pessoal não veio prestigiar hoje o nosso grande presidente, porque também está lá fazendo o recadastramento e outras ações do município, né? Então, nosso agradecimento à tua presença representando os moradores.
Também queremos agradecer também um trabalho muito importante que tem sido feito pelo nosso assessor, Júlio César Gonçalves, Julinho, da Moradia, que também tem acompanhado bastante esse povo aí, dado uma assistência na medida do possível. De outra forma, nós também queremos dizer que temos aprovado na Casa o projeto de lei 5190 deste ano ainda, lá de março. E esse projeto, e essa lei, ela dispõe sobre a proibição da inauguração, da entrega de obras incompletas. Então, nós fizemos essa lei no sentido de que seja evitado que gestores públicos possam inaugurar aquelas obras que não estão aptas para serem entregues, que não preenchem todas as exigências em relação ao Código de Obras, que não atendam ao fim a que elas são destinadas. Então, essa é uma lei que nós já aprovamos, a Lei 5190, que falta, sim, ser regulamentado pelo Executivo. Esperamos que o prefeito, nessas vésperas da eleição, não use da artimanha de comparecer na obra, cortar uma fita lá, mas dizer que é uma visita técnica, que na verdade está se configurando, sim, uma inauguração de obras que ainda não estão acabadas. Vejamos bem o caso da Gari. E agora, o 7º Céu. Eu ainda não fui, vereador Alex, olhar essas obras. Mas, ao que me consta, vereador Enio, obrigado pela sua presença, a obra do 7º Céu ainda está inacabada. E parece que já houve inauguração. Quer dizer, essas coisas não podem acontecer. É ludibriar o povo. E nós fizemos essa lei justamente porque nós entendemos que a coisa tem que ser séria. Eu não fui, estou dizendo aqui, não fui ver se tal não está inacabado. Mas a informação que eu tenho, que houve a inauguração e a obra não está acabada. Então, essa é uma lei que nós colocamos na Casa, porque nós entendemos que a coisa tem que ser correta, temos que partir daqui, não lá de Brasília. Tem que ser de baixo para cima aí, já que de cima para baixo não veio o exemplo. Também colocamos aqui, está em tramitação na Casa, e isso nós queremos sim discutir muito tranquilamente, sem demagogia e sem radicalismo. A questão do Uber. Nós sabemos que esse Uber poderá vir ou poderá não vir. Sabemos que em São Paulo, Porto Alegre, até morte deu. Nós colocamos o projeto de lei para discussão na Casa, porque entendemos que é importante que o Legislativo saia na frente, porque estamos aqui para isso, para ver o que está acontecendo na comunidade, no Brasil e no mundo, e nós trazer as informações e procurar regulamentar. Nós gostaríamos de pedir os 3 minutos de líder para nós poder concluir aqui. Concedido, vereador. Então, senhor presidente, nós colocamos um projeto de lei proibindo a entrada do Uber no Passo Fundo, até que se regulamente, seja desta Casa, seja do Executivo, mas não é possível que nós permitamos que veículos de forma clandestina passam a prestar serviço sem ser fiscalizado, sem se saber quem é, e sem arrecadar nada para os cofres públicos, o que acontece com os taxistas, que estão aí 24 horas na intempérie, sujeito a assalto, a roubo e tudo mais, né? À disposição da população, são fiscalizados, são cobrados, e recolhem ainda tributos para o município. E o Uber não, o Uber vai recolher 20% para um aplicativo estrangeiro. E nós não podemos nem fiscalizar, aí não dá. Então, o que nós queremos é a discussão e a regulamentação, só isso. Não somos contra o Uber, somos contra o Uber nesse sentido. De forma irregular não, de forma clandestina nós somos contra. Então, esse é um outro projeto de lei que está na Casa. E para concluir ainda, nós temos um projeto de lei que também está tramitando nessa Casa, que dispõe e que altera a Lei Municipal 4250, de 28 de julho de 2005, ainda do vereador Luiz Miguel Chess, que foi presidente dessa Casa. Nós viemos com esse projeto de lei no sentido de aprimorar ainda mais aquele projeto de lei do então vereador. Aquele projeto de lei, pelo menos a Lei 4250, ela dispõe sobre a interdição, cassação e proibição da concessão de alvará e localização de funcionamento para estabelecimentos que comercializam produtos de origem ilícita, ou seja,
aqueles estabelecimentos que praticam, que adquirem de forma ilícita produtos que são provenientes de furtos, de roubos, ou seja, a chamada receptação dolosa. Nós incluímos daí também, para ser colocado nessa lei, a exploração sexual de vulnerável, aqueles que praticam a venda de substâncias ilícitas, ou seja, entorpecentes, aqueles que praticam a venda de drogas e substâncias que causam dependência física ou química a incapazes. O que é isso? Isso quer dizer aquele estabelecimento que vendem bebida de álcool, droga, e cujo o responsável pelo estabelecimento, o gerente, o proprietário, venha a ser preso em flagrante pela polícia, nós temos um dispositivo legal, diante desta lei, de fechar o estabelecimento preventivamente, até que se discuta, que seja suspenso o alvará ou cassado o alvará, e que dê o contraditório dentro do processo administrativo, mas pelo menos aquele estabelecimento vai ficar fechado por um período até que se desvende o que estava acontecendo de fato naquele local. Se dê, sim, a ampla defesa ao proprietário, mas que se feche o estabelecimento, se casse o alvará se for necessário. Então é isso que nós queremos, permitir que aonde haja exploração sexual de menores ou vulneráveis, que também lá se feche o estabelecimento e que se discuta dentro do processo administrativo a possibilidade de cassação, suspensão ou então a interdição definitiva daquele ambiente. Senhor presidente, era esse o nosso grande expediente para hoje. Certamente nós teríamos muito mais para falar aqui, porque a gente dizem que a gente não trabalha, mas a gente trabalha bastante. E é uma das partezinhas que nós fizemos do nosso trabalho nesse período, tem muito mais por aí, né? Mas nós queremos encerrar o nosso grande expediente de hoje, dizendo que tem sido uma satisfação, sempre que subimos na tribuna, para trazer dados, informações e defender aquelas coisas corretas da nossa comunidade. É com muito esmero que nós temos realizado nossa atividade como parlamentar e queremos, sim, ainda nesse período que nos resta esse ano, trabalhar de forma digna e de forma combativa as coisas equivocadas e erradas que estão acontecendo na cidade. Obrigado, senhor presidente.